E se eu te dissesse que no Japão, milhares de pessoas com mais de 70 anos ainda conseguem se abaixar, subir escadas e caminhar longas distâncias? Sem dor e sem pisar numa academia? Elas não vestem roupas de treino, não contam calorias, nem usam aplicativos de exercício. E mesmo assim, o corpo delas se move como se o tempo tivesse esquecido de passar. Enquanto isso, em vários outros lugares do mundo, muita gente com mais de 50 anos já evita agachar. Caminha mais devagar. Desce escadas se segurando firme no corrimão. Não por escolha, mas porque o corpo exige isso. Mas aqui vai a parte mais surpreendente. Não precisa ser assim. O segredo não está na genética, nem na dieta perfeita, muito menos em viver num templo zen. O que faz a diferença são os movimentos que elas repetem todos os dias. Pequenos gestos, simples, naturais, mas feitos com tanta intenção que mantêm as articulações vivas, os músculos alertas e o equilíbrio em dia. E sabe o que é ainda mais incrível? Esses mesmos movimentos você também pode fazer. Não precisa de pesos, não precisa ter experiência, só o seu corpo, um pouco de espaço e a decisão de voltar a se mover como você foi feito para se mover. Porque o verdadeiro problema não é envelhecer, é esquecer como se mexer. Ninguém te ensina que a forma como você se levanta de uma cadeira diz mais sobre sua saúde futura do que qualquer exame de sangue. Ninguém fala que, com apenas alguns minutos por dia, dá para recuperar algo que parecia perdido. A leveza, a segurança, a independência. E é exatamente para isso que esse vídeo existe. Esses 6 movimentos essenciais, inspirados na sabedoria silenciosa da rotina japonesa, funcionam como um reinício para o seu corpo. Se você começar hoje, o que vai sentir amanhã pode te surpreender. E em um ano, talvez você esqueça completamente o que é sentir rigidez. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Visão do movimento e mecanismos do corpo. O seu corpo é como um mapa de padrões escondidos. Cada passo que você dá, cada vez que você gira o tronco ou se abaixa para pegar algo no chão, tudo segue uma lógica, um sistema, um tipo de linguagem que o corpo entende desde sempre, mas que, com o passar do tempo, muita gente simplesmente esquece de falar. E não, isso não é culpa da idade, é culpa do sedentarismo, da repetição de maus hábitos, de uma vida que, aos poucos, vai deixando o corpo parado. Quando a gente é mais jovem, o corpo compensa tudo. Você pode passar horas sentado, se dobrar de qualquer jeito, caminhar sem pensar e ainda se sentir bem no dia seguinte. Mas depois dos 50, essas mesmas atitudes começam a cobrar um preço. A rigidez nas articulações aparece, os ombros tensionam, o equilíbrio falha e surgem dores que parecem vir do nada. Só que o problema não é que você está envelhecendo, é que você está se mexendo como se estivesse velho. Por isso, os movimentos que você vai aprender aqui não são só exercícios, eles são uma reeducação. Eles lembram ao seu corpo como se mover de forma inteligente, do jeito que sempre foi possível, do jeito que o seu corpo ainda sabe, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Os idosos japoneses não se movimentam mais que você. Eles se movimentam melhor, com intenção, com presença, com pequenos gestos que ativam músculos esquecidos, destravam articulações e refinam o equilíbrio até nas ações mais simples do dia a dia. E o mais poderoso de tudo isso é que o corpo lembra. Bastam alguns dias praticando, e você já sente a diferença. A postura muda, o andar fica mais leve, os movimentos fluem sem esforço. Essa é a parte que ninguém fala, porque a maioria dos treinos que você encontra por aí é pensada para gente jovem, flexível e com tempo sobrando. Mas depois dos 50, o corpo não precisa de pancada, precisa de permissão.
permissão para voltar a se alinhar, para se sentir forte, ágil, seguro, de novo. E é exatamente isso que os próximos 6 movimentos vão começar a destravar. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. Movimento 1. Despertador espiral do core. Quase todo mundo acredita que a força vem de subir, descer, empurrar ou puxar. Mas a vida real não funciona em linha reta. Você gira para olhar no retrovisor. Vira o tronco para pegar algo atrás. Se contorce para alcançar a prateleira de cima. E é aí que mora o problema. Com o passar dos anos, a capacidade de girar o corpo de forma segura, fluida e natural simplesmente desaparece. E quase ninguém percebe que perdeu isso. Até precisar. Esse primeiro movimento é o ponto de partida porque ele faz algo simples, mas poderoso. Acorda a sua rotação. Você pode fazer sentado ou em pé. O importante é estar com os pés bem apoiados, a coluna ereta, o abdômen atento. E a partir daí, gira lentamente o tronco para um lado. Não só os braços, não só os ombros, mas o centro do seu corpo, conduzindo o movimento. Depois, volta para o meio e gira para o outro lado. No começo, parece bobo, mas aí você começa a perceber que está respirando mais fundo, que suas costelas se abrem mais, que sua coluna se estica em vez de comprimir. E sem forçar nada, você está liberando tensões escondidas, daquelas que você nem lembrava que estavam lá. Esse não é um movimento de amplitude. É de presença, de controle, de lembrar que o seu corpo ainda tem essa capacidade guardada. E o efeito vai além do que dá para ver. Sua postura melhora, seu equilíbrio responde. Você começa a andar mais solto, a se mover com mais confiança. E quando essa espiral se ativa, todo o resto começa a funcionar melhor. Inclusive a força que você vai precisar agora para levantar. Movimento 2. Sentadilha de renovação ativa. Existe um teste invisível que muita gente acima dos 50 já não consegue passar. E o pior é que nem sabe que esse teste existe. Não envolve corrida, nem levantamento de peso. É algo muito mais simples, mas que revela tudo. Conseguir sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Esse gesto corriqueiro, sair do sofá, levantar da cama, subir do vaso, diz mais sobre sua autonomia do que qualquer exame clínico. E justamente por parecer tão básico, é uma das primeiras habilidades que o corpo começa a perder, silenciosamente, quando deixa de confiar na própria força. Mas isso não significa que acabou. Dá para recuperar, sem dor, sem pressa, sem academia. Esse movimento é uma forma de resgatar, com controle e intenção, algo que o seu corpo sempre soube fazer. A posição inicial é simples, em pé, com uma cadeira atrás, apenas como referência. Em vez de se jogar para sentar ou usar as mãos como apoio, você leva o quadril para trás, como se fosse sentar, mas freando o movimento antes de encostar. E nesse exato momento, antes de desabar, você empurra o chão com os pés e volta à posição inicial. A força que ativa aqui não é só muscular, é neuromuscular. É confiança sendo reconstruída de dentro para fora. E é isso que muita gente sente na primeira tentativa. As pernas tremem, o tronco hesita, o movimento parece descoordenado. Mas isso não é fraqueza. É o corpo reaprendendo. É memória muscular voltando à tona. Com o tempo, essa sequência ganha leveza. Você sente os glúteos trabalhando, as coxas se engajando, o abdômen dando suporte. Tudo começa a agir em sincronia, como uma equipe que volta a se entender. E é aí que o impacto transborda. Levantar vira algo natural. Subir escadas deixa de ser um esforço. A autonomia começa a retornar, passo a passo, repetição após repetição. Só que essa força, para funcionar de verdade, precisa de um apoio sólido. E é exatamente isso que o próximo movimento vai devolver. O contato inteligente com o chão. Movimento 3.
Reinício de alcance ao chão. Tenta lembrar da última vez que alguma coisa caiu no chão. Pode ter sido uma moeda, uma tampa, um pedaço de comida. O que seu corpo fez naquele momento? Você se abaixou com facilidade? Ou hesitou, segurou a respiração, sentiu aquela fisgada na lombar e se inclinou com medo? Essa pausa, esse cuidado excessivo, muitas vezes disfarçado de precaução, é o corpo tentando dizer que já não se sente tão seguro com um movimento que antes era automático. E o pior, com o passar dos anos, a gente para de se abaixar, não porque não quer, mas porque sente que perdeu o controle e, sem perceber, vai deixando de confiar em si mesmo. Mas aqui está a verdade. Essa habilidade não desapareceu. Ela só adormeceu sob camadas de rigidez, maus hábitos e anos de movimentos incompletos. E é exatamente isso que esse movimento vem recuperar. Ele não é um alongamento comum. Ele é um lembrete de como se reconectar com o chão de forma segura, fluida e natural. Você começa de pé, com as pernas firmes, os joelhos levemente destravados e a coluna longa. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Em vez de dobrar o tronco para frente como se fosse uma vara de bambu, você leva o quadril para trás, como se fosse fechar uma gaveta com os glúteos. Os braços descem juntos, acompanhando o tronco. Mas o objetivo aqui não é alcançar o chão de qualquer jeito. É reconquistar o caminho até ele, com consciência. Nas primeiras tentativas, é comum sentir resistência. Os posteriores gritam, a lombar reclama, os ombros travam. Mas isso não é um sinal de fracasso. É o seu corpo mostrando exatamente onde precisa de atenção. E o mais bonito é que, conforme você repete, algo sutil acontece. O equilíbrio melhora, a respiração se aprofunda, a tensão começa a derreter. Esse movimento ensina seu corpo a confiar novamente na própria base. Ensina sua coluna a se articular em vez de endurecer. Ensina seus joelhos e quadris a trabalharem juntos, em harmonia. E com o tempo, se abaixar deixa de ser um desafio. Vira algo tão natural quanto andar. E o impacto vai além da mobilidade. Voltar a alcançar o chão sem medo é um ato de liberdade. É o tipo de pequena vitória que transforma a relação com o próprio corpo. E agora que essa conexão foi restaurada, chegou a hora de ativar algo que muita gente perdeu e nem percebeu. O ritmo natural de caminhar. Movimento 4. Restaurador do impulso natural. Você já reparou como algumas pessoas mais velhas ainda caminham com uma leveza que chama a atenção? Não arrastam os pés, não caminham rígidas, não parecem travadas. Os braços balançam de forma natural, o tronco gira levemente, o corpo todo se move em sincronia, como se falasse um idioma que o resto do mundo esqueceu. Isso não é sorte, é conexão. Com o tempo, muita gente perde essa comunicação entre as partes do corpo. O braço para de acompanhar a passada. O tronco endurece. Os ombros sobem e ficam tensos. A caminhada, que antes era automática, vira um esforço consciente, pesado. E junto com isso, vem o desequilíbrio, o medo de tropeçar, a sensação de estar sempre um segundo atrás do próprio passo. Esse movimento parece simples à primeira vista, mas ativa algo profundo. Você começa em pé, firme, com os joelhos levemente flexionados. E então, deixa um braço subir enquanto o outro desce, de forma lenta, como se seu corpo fosse um pêndulo. À medida que os braços se alternam, o tronco começa a girar suavemente. A coluna se envolve, os músculos do core acordam e a respiração se encaixa nesse ritmo quase meditativo. O mais curioso é que, de fora, parece que você está apenas balançando os braços. Mas por dentro, algo muito maior está acontecendo. Esse pequeno gesto reativa o fluxo natural de movimento, aquele que organiza o corpo inteiro de forma inteligente. E o mais importante, ele conversa diretamente com o seu sistema nervoso, avisando que está tudo bem, que você pode confiar de novo nos próprios movimentos. No início, talvez pareça estranho,
como se seu corpo estivesse tentando lembrar uma coreografia esquecida. Mas insista, porque cada oscilação libera um pouco da rigidez que você vem carregando há anos. E quando esse ritmo volta, caminhar se transforma. O corpo começa a reagir com mais velocidade. O equilíbrio melhora. Os ombros relaxam. Você deixa de apenas andar e começa a se movimentar com fluidez, com presença, com leveza. E agora que o impulso está restaurado, é hora de reforçar a base que sustenta tudo isso. Movimento 5. Construtor de base. Plantar pouca gente presta atenção nos pés, até o momento em que eles começam a doer. Mas a verdade é que os pés são muito mais do que uma base de apoio. Eles são sensores, estabilizadores e a primeira ponte entre o seu corpo e o mundo. Depois dos 50, é muito comum perder essa conexão. Os dedos ficam rígidos, os arcos caem, os tornozelos parecem travados e, sem nem perceber, o corpo começa a se mover com cautela, com insegurança. Não por falta de força, mas porque o cérebro não sente mais confiança naquilo que pisa. Esse movimento tem o poder de reacender essa comunicação. Ele não só acorda músculos esquecidos, mas ensina o corpo a confiar de novo no chão. Você começa parado, com os pés firmes no solo. Primeiro, inclina levemente o peso para frente e eleva um pouco os calcanhares, sentindo como a parte frontal do pé se agarra no chão. Depois, leva o peso para trás, com cuidado, e levanta agora os dedos. Esse vai e vem é discreto, quase imperceptível, mas profundamente eficaz. Ele ativa os tornozelos, acorda os músculos da panturrilha e, mais importante ainda, desafia o cérebro a recalibrar seu senso de equilíbrio. Nos primeiros minutos, talvez você se sinta instável. Ótimo! Essa instabilidade é sinal de que o sistema nervoso está acordando. E quanto mais você pratica, mais firmeza você sente. Porque quando os pés estão vivos, todo o corpo responde. As articulações se alinham melhor. Os joelhos ganham mais segurança. Os quadris começam a cooperar. A postura se ajusta naturalmente, como se o corpo estivesse reencontrando seu centro de gravidade. Esse é o tipo de movimento que parece pequeno, mas gera um efeito dominó de estabilidade, presença e leveza. E agora que sua base está ativa, sensível e desperta, é hora de reativar a articulação que comanda tudo isso. O quadril. Movimento 6. Ativador central de quadril. Existe um ponto no corpo que, quando está funcionando bem, melhora tudo. A forma como você anda, a sua postura, o equilíbrio, até a forma como você se sente ao se levantar da cama. Esse ponto é o quadril, o verdadeiro centro de comando do movimento humano. Mas com o passar do tempo, ele vai sendo deixado de lado. A gente passa horas sentado, repete padrões de movimento limitados e, sem perceber, o quadril vai desligando. No começo é uma dificuldade para subir no carro, depois um desconforto para subir escadas. E quando você vê, a sua passada encurtou, o corpo inteiro está compensando e a dor começa a aparecer em outros lugares. Joelhos, lombar, tornozelos. Só que o problema não é o envelhecimento, é a falta de estímulo. O quadril só precisa ser lembrado de que ele ainda sabe liderar. E esse movimento faz exatamente isso. Comece em pé, com os pés firmes e o tronco estável. Eleve uma das pernas devagar, até onde for confortável, sentindo o peso do corpo se transferir para a outra perna. O abdômen se ativa automaticamente. A perna de apoio entra em ação. E você já começa a perceber o corpo se reorganizando. A partir daí, mova a perna elevada suavemente para o lado, como se estivesse desenhando um semicírculo no ar. Depois, traga-a de volta ao centro e repita. Sem pressa, sem exagero. O foco aqui não é a amplitude, é a precisão. E o mais surpreendente,
Você vai começar a sentir músculos que nem lembrava que existiam. Músculos profundos, estabilizadores, os mesmos que sustentam seu equilíbrio quando você tropeça, muda de direção ou sobe um degrau. Se precisar, use uma parede ou cadeira como apoio. Isso não é sobre desafio físico, é sobre reconexão, porque à medida que o quadril acorda, o corpo inteiro começa a cooperar com mais harmonia. E quando isso acontece, algo muda na raiz do movimento. Você começa a se sentir mais firme, mais ágil, mais confiante, não só durante o exercício, mas no seu dia a dia. É como se seu corpo, depois de anos operando no modo sobrevivência, começasse a funcionar com inteligência de novo. E com todos esses pontos reativados, do centro do corpo até os pés, do chão até a rotação do tronco, chegamos na parte mais importante de todas. Você não precisa de uma academia, não precisa de roupas técnicas, nem de um plano de treino milagroso. Muito menos precisa encarar o envelhecimento como um inimigo a ser combatido. Tudo o que seu corpo realmente precisa é de constância. 15 minutos por dia, 6 movimentos simples e um compromisso real com a sua autonomia, com sua leveza, com a versão mais viva de quem você é hoje. Porque cada passo que você deu aqui, cada giro, cada sentada, cada respiração mais profunda, não foi só um gesto físico. Foi uma mensagem que você mandou para o seu próprio corpo. Eu ainda estou aqui. E eu ainda posso. É isso que os idosos japoneses entenderam, mesmo sem dizer uma palavra. E é exatamente isso que esses movimentos estão te ensinando a resgatar. A sensação de que o corpo é seu aliado, que a idade não te limita, ela só te convida a fazer diferente. Então, agora me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que mais te tocou nessa jornada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E claro, compartilha com alguém que tenha mais de 50 anos e precise ouvir isso. Você nunca sabe que vida pode mudar com uma rotina tão simples, mas tão poderosa.